Na seção 1, pessoal, a norma traz os objetivos, né? E aí no objetivo geral, ela já começa a delimitar melhor do que nós estamos falando e de que características, né, que requisitos esse GSI vai submeter. A primeira coisa que ela diz aí nesse momento é o seguinte: essa norma cobre todos os tipos de organização. Por que a norma está dizendo isso para a gente nesse exato momento? Porque, eventualmente, para quem leu a norma somente naquele trechinho de cima, que ela fala, olha, a implementação de um SGSI é direcionada pela natureza, pelo tamanho, pelos requisitos do negócio para a segurança da informação, etc. e tal. Um desavisado pode chegar e dizer, olha, beleza, mas se a norma me faculta essa possibilidade, né, de direcionar a implementação de acordo com a minha natureza, tamanho, etc. e tal, às vezes eu tenho uma organização que é de uma natureza muito específica, então a norma está abrindo um precedente para que eu não a siga. Não, justamente o contrário. Ela quer dizer o seguinte ali, que você deve considerar fortemente o teu contexto de negócio, a natureza da tua organização, para poder implementar um SGSI. Mas que ainda assim, essa norma ela é aplicável a todos os tipos de organização. Ou seja, todas as organizações têm necessidades básicas mínimas com relação à gestão de segurança da informação. Tem requisitos mínimos. Ok? Outra informação importante. Quando essa norma aqui especifica os requisitos para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar um SGSI, ela quer que você faça isso de forma documentada dentro do contexto dos riscos de negócio globais da organização. Ou seja, se a adoção de um SGSI é estratégica e se o sistema de gestão de segurança da informação é parte do sistema de gestão global da organização, o contexto de riscos de segurança da informação tem que ser considerado dentro do contexto de riscos de negócio globais. Tá ok? Ainda, né, ela especifica os requisitos para a implementação de controle de segurança, personalizados para as necessidades individuais de organizações ou suas partes. Por que? Já vamos começar aqui a fazer um raciocínio. Por que esta norma aqui trata requisitos e ela tem caráter normativo, quer dizer, o que está nela é obrigado a ser seguido, e a 27002, que é o código de prática, não é prescritiva, não é obrigatória. Justamente por isso. Porque você tem que satisfazer, na verdade, são os requisitos. São os objetivos macro através da implementação de controles, né, de práticas para a segurança. Esses controles, por mais que eles estejam prescritos na 27002 lá, eles podem, né, e devem ser personalizados para as necessidades individuais da organização. Tá ok? Desde que continuem satisfazendo os requisitos. O SGSI, gente, ele é projetado para assegurar a seleção de controle de segurança, para proteger os ativos de informação e propiciar a confiança às partes interessadas. Então, qual é o propósito de um SGSI? É proteger os ativos de informação e propiciar a confiança às partes interessadas. Olha, veja, é uma definição técnica, proteger os ativos de informação, e na segunda parte, que é propiciar a confiança às partes interessadas, é governança pura. Tá ok? E mais um detalhe, já chama a atenção dos senhores. Essas normas ISO para a gestão de segurança da informação são normas que têm cunho, têm veio muito forte, muito sólido sobre a governança. Muito menos sobre a área técnica de segurança da informação, muito mais sobre a gestão e a governança. Tá ok? Aplicação dessa norma. Os requisitos que são definidos nela são genéricos, aplicável a qualquer organização, independente de tipo, tamanho e natureza. Coerente com o que eu já falei antes, né? Uma coisa importante,
As seções 4, 5, 6, 7 e 8 são as seções que efetivamente trazem os requisitos, tá? Aqui nós estamos só na parte introdutória. E a exclusão de qualquer um desses requisitos nas seções 4, 5, 6, 7 e 8 não é aceitável quando uma organização quer reivindicar lá uma conformidade com a 27001. Ou seja, se você não satisfez algum dos requisitos ali de 4 a 8, né, da seção 4 a 8, um auditor da ISO que vai lá para te dar a certificação, se ele vê a ausência de um requisito desse, ele vai lá e fala, essa organização não pode ser certificada. Tá ok? Mas lembra que eu falei para vocês que quem satisfaz os requisitos são os controles? E aí a gente entra naquele cenário. Bom, tem controles que estão especificados aqui no anexo A e tem controles que estão especificados na 27002. Na verdade, são os mesmos, né? Mas eles são os únicos? Pensando bem, se vocês acham que em algum momento a ISO teria a pretensão de dizer que somente as práticas que ela conseguiu elencar dentro do corpo da norma são as práticas válidas para uma boa gestão de segurança da informação? De jeito nenhum. Podem ter controles que tenham sido desenvolvidos em outros contextos que possam servir para uma organização em tela. Então, o que a norma fala? Que qualquer exclusão de controle considerado necessário para satisfazer os critérios de aceitação de risco precisa ser justificada. Além disso, todas as evidências de que os riscos associados foram aceitos pelas pessoas responsáveis precisam ser fornecidas. Ou seja, quando a gente está planejando o nosso sistema de gestão de segurança da informação, uma das coisas que a gente define são os critérios de aceitação de riscos. Já vou antecipando para vocês. Com base nesse critério é que quando eu trato um risco, eu decido se aquele tratamento foi satisfatório ou não. Se ele for satisfatório, eu vou aceitar. Se ele não for satisfatório, eu vou tomar uma nova decisão de tratamento. O que a norma está dizendo para a gente é o seguinte, que a exclusão de requisito ela não é aceitável, mas que se você precisar excluir um controle, que seja necessário lá para satisfazer o critério de aceitação de risco, isso precisa ser justificado, gente. Justificado, e a evidência da pessoa responsável por essa decisão tem que estar explícita. E ainda, onde qualquer controle seja excluído, a reivindicação de conformidade a essa norma não é aceitável. Aí você fala, opa, peraí, mas você não disse que pode ter um controle substitutivo? Sim, pode ter. Mas aí é justamente o que a norma fala. Olha, se você excluir um controle que satisfaça um requisito, a reivindicação de conformidade com a norma não é aceitável. A menos que essa exclusão desse controle não afete a capacidade, a responsabilidade de prover segurança da informação que atenda os requisitos de segurança. Ou seja, eu posso ter um controle substitutivo. Ou no meu contexto de negócios, por exemplo, eu não preciso preocupar com controles de segurança física e do ambiente, porque eu estou dentro de um data center, já estou instalado dentro de um data center que já provê esses recursos. Tá ok? Então, qual é o detalhe? Guardem isso, porque isso pode causar confusão em prova. Requisito, eu posso excluir e pedir certificação junto a 27001? Jamais. Agora, controles. Eu posso fazer exclusão de um controle e pedir certificação? A priori, não. Mas, se você o fizer dentro de um contexto documentado, que os responsáveis sejam associados e que você demonstre que você não vai afetar a capacidade da organização ou a responsabilidade de prover segurança da informação, se você vai continuar satisfazendo os requisitos de segurança da informação, e se você vai continuar atendendo os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, aí você pode excluir o controle ou substituí-lo por um controle equivalente. Tá ok? Guardem isso, importante. Referência normativa, gente. Nessa seção, a norma é bem pequenininha, ela diz o seguinte, olha, é indispensável a aplicação da 27001 a 27002.
que na verdade ela se refere como 17799, né? A época da edição da 27001, a 17799 não tinha sido renomeada ainda. Mas trata-se da 27002, ou seja, para a aplicação da 27001 são indispensáveis os controles da 27002, que ali é uma referência das melhores práticas para satisfazer os requisitos que aqui estão sendo descritos. Tá ok? Agora a norma vai entrar com a gente no nivelamento teórico, né, de termos, porque ela vai começar a citar bastante coisa e a gente tem que ter algumas definições claras. Pessoal, questão de prova sobre termos e definições desaba. Inclusive aqueles que se interessarem por certificação, a EXIM 27002, o primeiro nível da certificação, ela cai só a parte conceitual das normas, basicamente. Tá ok? No caso da 27002, né? Ela só cai a parte conceitual. E muitos dos conceitos da 27002 estão aqui na 27001 também. Primeiro conceito, ativo. Pessoal, a definição de ativo é a mais genérica possível. É qualquer coisa que tenha valor para a organização. Qualquer coisa que tenha valor para a organização eu posso considerar um ativo. Pode ser um mobiliário, desde que esteja relacionado ao nosso contexto de SI. Pode ser um papel, pode ser a conversa falada numa reunião, pode ser um documento de política de segurança da informação, pode ser um documento eletrônico, pode ser uma imagem, desde que aquilo ali tenha valor para a tua organização, você pode nomear aquilo um ativo, tá ok? Aqui nós vamos falar um pouquinho das propriedades também, né? A norma também vai definir. Disponibilidade é a propriedade estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada. E confidencialidade, propriedade que a informação não esteja disponível ou revelada a indivíduos, entidades ou processos não autorizados. Aqui eu já abro um parênteses e o pessoal me pergunta muito. Faguri, o CESP dá uma floreada nesses conceitos toda vez na prova e eu sempre me confundo se ele está querendo se referir à disponibilidade ou confidencialidade. Para aqui tem um macete, tá? A disponibilidade, gente, é sempre um conceito positivo de que a informação vai estar acessível, vai estar utilizável, vai estar visível sob demanda para quem tem autorização. A confidencialidade é um conceito que tem um caráter negativo, de negar a informação não vai estar disponível ou ela não vai ser revelada aos indivíduos, entidades ou processos não autorizados. Tá ok? Guardem esse macete porque o CESP tem esse péssimo hábito, né, de florear, por exemplo, um conceito simples. Então, se você conseguir, dentro disso, já identificar que ele está negando. Se ele está negando o acesso à informação, ele está querendo falar o conceito de confidencialidade mesmo. Tá ok? Ou então, se ele está dando uma conotação positiva de estar acessível, de estar utilizável, ele está dizendo disponibilidade. Segurança da informação. O que é segurança da informação? É a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. E aí, adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio, confiabilidade, também podem estar envolvidas. Mas aqui fica muito claro que, para o escopo dessa norma, a preocupação é a preservação da confidencialidade, da integridade e disponibilidade. E aí ela diz que, adicionalmente, quer dizer, como um plus, outras propriedades, tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, podem também estar envolvidas, né? Até porque são propriedades derivadas, que a gente chama. Evento de segurança da informação. Pessoal, guardem essa pequena informação antes de ler a definição. Evento de segurança da informação é uma alteração no estado de um ativo. Alteração no estado de um ativo significativa sob a óptica da gestão de segurança da informação. Quer dizer que é um problema? Quer dizer que aquele evento é algo ruim? Não. Mas pode ser relevante no âmbito da segurança da informação.
Tá ok? E o conceito da norma diz isso, olha, que um evento de segurança da informação é uma ocorrência identificada de um estado de um sistema, serviço ou rede, indicando uma possível violação da política de segurança da informação, ou falha de controles, ou uma situação previamente desconhecida que possa ser relevante para a segurança da informação. Ou seja, se o meu agente SMB lá está me mandando na minha estrutura de gerenciamento lá na minha MIB lá, está me mandando uma mensagem de trap, por exemplo, eu sabia que aquele trap estava acontecendo até aquele momento? Não sabia que aquele trap estava acontecendo. Era uma situação previamente desconhecida. Mas quer dizer que aquilo ali é um problema? Está acontecendo um ataque, o ativo está caindo, está sendo destruído, degenerado? Não. Então, um evento de segurança da informação, mais uma vez, é uma ocorrência identificada de um estado de sistema. É alteração do estado de um ativo, que pode indicar uma violação da política ou pode ser simplesmente uma informação de uma situação relevante para a segurança da informação. Tá ok? Só um detalhe, assim, eu vou citar alguns exemplos, como por exemplo, eu citei do SNMP aqui, né, e do AMIB, etc. Eu vou usar esses exemplos com frequência, tá? Mas para quem não conhece esses assuntos, de qualquer forma não vai comprometer o entendimento do conteúdo. 3.6, né, o outro conceito, incidente de segurança da informação. Opa, aqui eu já tenho uma materialização de algo negativo, vamos ver? É um simples ou uma série de eventos de segurança da informação, indesejados ou inesperados, que tem uma grande probabilidade de comprometer as operações do negócio e ameaçar a segurança da informação. Ou seja, um evento ou uma série deles, indesejado ou inesperado, não necessariamente mais é só algo que a gente não conhece, mas agora é indesejado e inesperado, que tenham uma grande probabilidade de comprometer as operações do negócio e ameaçar a segurança da informação. Tá ok? Sistema de gestão de segurança da informação. Aí ele coloca aqui, ó, é a parte do sistema de gestão global, baseado na abordagem de risco do negócio, para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar a segurança da informação. Pessoal, o que eu tenho que saber aqui que é importante? Que evento é alteração no estado de um ativo e que não necessariamente já está causando algum problema para você, ou é algo negativo, pode ser simplesmente uma informação. Que incidente é um evento, né, ou uma série deles, já com grande probabilidade de comprometer as operações do negócio. E que o sistema de gestão de segurança da informação, ele é parte do sistema de gestão global do negócio, baseado na abordagem de riscos. Tá ok? Integridade, gente. Essa definição cai bastante em prova. Toda vez que vocês virem escrito propriedade e salvaguarda da exatidão e completeza de ativos, vocês sabem que é a definição de integridade da 27.001 e 27.002. Tá ok? Risco residual é o risco remanescente após o tratamento de riscos. O exemplo que a gente dá bastante para o pessoal entender a definição de risco residual é que não necessariamente, ao implementar um controle sobre um determinado ativo, eu consigo eliminar todos os riscos aos quais ele está exposto. Então, aquele risco que sobra, mesmo depois de ter sido implementado um controle, é o que a gente chama de risco residual. E cabe, sobre um risco residual, uma decisão de aceitação, que é o conceito da 3.10 aí. Se aquele risco residual está em conformidade com os critérios de aceitação de risco, quer dizer, ele foi mitigado a um nível razoável, razoavelmente pequeno, né? Ou o menor nível que a organização conseguiu, você aceita. Se você não aceitar o risco residual, o que você tem que fazer? Uma nova decisão de tratamento, uma nova iteração de tratamento, aplicar um novo controle. Tá ok? Análise de riscos. É o uso sistemático de informações para identificar fontes e estimar o risco.
Aqui eu já chamo a atenção para vocês, tá? A análise é um processo qualitativo. Ele é bem mais empírico e é bem mais preliminar. Por outro lado, nós temos o processo completo de análise e avaliação de riscos. O que é esse processo de análise e avaliação de riscos? Eu vou usar informações sistemáticas para identificar a fonte e estimar o risco, e depois disso eu vou comparar o risco estimado com um critério de risco predefinido para determinar a importância desse risco. Ou seja, eu saio de um cenário preliminar de identificação, de avaliação qualitativa dos riscos, né? Até comparar esse resultado com os critérios de risco pré-definidos pela organização e determinar a importância do risco, inclusive aplicando, se necessário, métodos quantitativos. O processo completo, esse processo completo da identificação, a determinação da importância, é a análise e avaliação de riscos. Tá ok? E a gestão de riscos, o que é, pessoal? São todas as atividades coordenadas para direcionar e controlar uma organização no que se refere a riscos, né? Lembrando lá, já trazendo um pouco da 27005 para cá, que a gestão de riscos, né, ela é um processo que inclui a análise e avaliação de riscos, né, que inclui a aceitação, o tratamento, mas também tem outras partes, como a definição de contexto, como o monitoramento, né, e como a comunicação desses riscos. 3.15, tratamento do risco. O que é um tratamento de risco? É um processo de seleção e implementação de prática, de medida, de controle para modificar um risco. Simples, né? Nesse cenário aqui, a gente já sabe, né, que a norma utiliza o termo controle como sinônimo de uma prática, como sinônimo de uma contramedida. 3.16, declaração de aplicabilidade. É a declaração documentada que descreve os objetivos de controle e controle que são pertinentes e aplicáveis ao SGSI de uma organização. Opa, o que é isso, professor? Lembra que eu falei para vocês que os controles e os objetivos de controle satisfazem os requisitos de segurança da informação que estão descritos na 27001? Pois bem, muitas vezes aqueles controles ali que estão descritos na 27002 ou no próprio anexo A da 27001, eles não são aplicáveis. Isso quer dizer que você simplesmente não vai aplicar e pronto, vai ficar por isso mesmo? Claro que não. Você tem que montar um documento na tua organização, que geralmente pode até ser anexado à política de segurança da informação, que é a declaração de aplicabilidade. O que vem na declaração de aplicabilidade? Uma lista de todos os objetivos de controle e controle que satisfazem os requisitos. Aqueles que estão sendo implementados, que vão ser implementados, eles são descritos exatamente como está na norma. Ou, no caso, se a organização tem um controle paralelo, ela descreve ali. Os controles que não são aplicáveis, deve ser colocado na declaração de aplicabilidade uma justificativa. Olha, este controle é não aplicável porque a organização já tem estrutura similar que atende ao requisito. Entendem esse detalhe? Então, assim, o que contém a declaração de aplicabilidade? Todos os objetivos de controle e controles, aplicáveis e não aplicáveis. Os não aplicáveis têm que ser justificados. Ok? Entrando finalmente nos requisitos, meus queridos. O sistema de gestão de segurança da informação. O requisito geral é que o teu SGSI seja documentado dentro do contexto das atividades de negócio globais da organização e os riscos que ela enfrenta. Coerência com os riscos da organização e o contexto de atividade global do negócio. O que ela está querendo dizer? Olha, quando eu for documentar o meu SGSI, essa documentação não é só para o pessoal da TI ficar controlando, não. Essa documentação é importante dentro do contexto das atividades de negócio globais da organização. E devem ser considerados os riscos que a organização enfrenta na hora de implementar um sistema de gestão desse. Então, digamos o seguinte, que uma organização
estabeleceu um SGSI bonitinho, está tudo funcionando, tal, está todo mundo rodando os processos, etc. e tal. Mas esse SGSI foi copiado de uma indústria do lado. Ou seja, esse SGSI ele não reflete as atividades de negócio da organização. Ele não reflete os riscos que ela enfrenta. Ou seja, numa eventual auditoria da ISO, o nosso auditor vai chegar, vai olhar e dizer, olha, teu SGSI está lindo, ele cumpre tudo o que ele promete, mas tem um problema grave. O requisito geral não foi atendido, que é ele ser feito, montado em cima dos riscos da organização. Você trata um monte de risco aqui que é de um outro, que é de um terceiro, que você copiou. O seu você não conhece. Tá ok? E para os efeitos dessa norma, o processo, né, todo o processo aqui é usado, que foi usado aqui é baseado no modelo PDCA. Falando mais um pouco sobre o sistema de gestão de segurança da informação, temos aqui uns requisitos importantes na parte de estabelecer e gerenciar o SGSI. No estabelecer, a organização tem que definir o escopo e os limites do SGSI nos termos das características do negócio. A organização, localização, ativo e tecnologia, incluir detalhe justificativo para qualquer exclusão do escopo. O que a norma está dizendo? Olha, na hora de estabelecer o SGSI, é um requisito que seja feita uma definição de escopo e de limite do SGSI dentro das características do habitat daquele negócio. Ainda tem que ser definida uma política do sistema de gestão de segurança da informação também nos termos da característica do negócio. Não pode ser copiada. Tá ok? Inclusive, na administração pública federal brasileira, inventou-se uma bobagem aí de criar um template de política de segurança da informação aplicável para as organizações públicas. Olha, pode ser feito isso, tem algum valor? Para quem não tem nada, tem algum valor. Mas templates, nesse caso, para quem está querendo uma certificação frente a 27001, não são aceitos. Por quê? Porque a política do SGSI, né, uma política de segurança da informação, tem que ser feita e documentada dentro dos termos e características do negócio. Ainda não estabeleceu o SGSI, é preciso que seja definida a abordagem de análise e avaliação de riscos. O que ela está querendo dizer com isso? Que a metodologia para você fazer as análises e avaliações de riscos, para você identificar os riscos, estimar a magnitude, até você chegar lá ao ponto de determinar a importância do risco, né, no final na avaliação de riscos, isso aí tem que ser feito, né, tem que ser feito baseado numa metodologia, alguma coisa que eu execute, que eu rode sistematicamente, para garantir a consistência daqueles resultados da análise e avaliação de riscos. E a norma ainda bota uma observação, né? Que a metodologia de análise e avaliação de riscos, ela tem que assegurar que as análises e avaliações de riscos produzam resultados comparáveis e reproduzíveis. Isso só vai acontecer se você tiver uma metodologia definida, se você tiver parâmetros. Entende a importância de definir uma abordagem? Outro requisito, identificar os riscos. Mais uma vez, não adianta você implementar um firewall, né? Implementar todos os controles, uma porta com controle biométrico. Você conhece os riscos aos quais você está exposto? Entendam que a ótica da norma é dizer o seguinte para você. Antes de você sair comprando solução, adotando controle, você tem que fazer uma análise e avaliação de riscos e identificar esses riscos. Só conhecendo esses riscos é que você vai poder adotar práticas, né, contramedidas mais eficientes contra eles, ok? O processo de identificar riscos, gente, ele é subdividido entre identificar ativo, as ameaças, as vulnerabilidades e os impactos. Tá ok? O analisar e avaliar os riscos, né, a análise e avaliação,
inclui avaliar os impactos, a probabilidade real de ocorrência, estimar os níveis de risco, determinar se os riscos são aceitáveis ou se eles precisam de um novo tratamento. Ou seja, é um processo bastante completo que vai te ajudar a tomar de forma mais precisa possível a decisão de tratamento. Quais controles eu vou utilizar, quais práticas eu vou utilizar. Ok? Ainda no estabelecer, outros requisitos. Você tem que identificar e avaliar as opções de tratamento de risco. Não é simplesmente escolher a primeira e aplicar. Tá ok? Você tem que selecionar objetivos de controle e controle para o tratamento de riscos. Mais uma vez, selecionar. Não é escolher aleatoriamente. Não é pegar na norma um controle e jogar. Outro requisito importante. Tem que ser obtida sempre, sempre, sempre a aprovação da direção dos riscos residuais. Você fala, nossa, mas eu tenho que levar, por exemplo, eu estou aqui numa organização, num ministério, o ministro tem que aprovar, o gabinete do ministro tem que aprovar um risco residual de segurança da informação? Sim. Por quê? Porque o sistema de gestão de segurança da informação, ele é estratégico e ele é parte do sistema de gestão global do negócio. Se um risco residual for aceito por um indivíduo de segurança da informação, da área de TI, e eventualmente aquele controle fure e a informação vaze, quem vai ser prejudicado? É somente a área de tecnologia da informação ou a instituição inteira? Então, a direção compete a aprovação dos riscos residuais, tá ok? Outro requisito, obter autorização da direção para implementar e operar o SGSI. Importantíssimo, né? Não adianta a gente querer começar a implementar um sistema de gestão de segurança da informação na base da pirâmide, sendo que a direção não está ciente e não está comprometida com esse processo. Porque se ela não tiver, deixa de ter validade no negócio. Diminui o poder de impacto, de abrangência de um sistema de gestão de segurança da informação. Então é importante que, nesse sentido, a direção autorize a implementação e operação da SGSI, de preferência através de uma portaria, de um ofício, de um memorando, dizendo, olha, fica instituído o sistema de gestão de segurança da informação que deve ser cumprido por todos dentro da organização. Um requisito também importante, sem ele não há certificação, preparar uma declaração de aplicabilidade. Lembra que a declaração que você seleciona os controles, diz quais são aplicáveis e não aplicáveis? Esse é um documento obrigatório.